Oi! Eu sou a Lid. Eu sou a Edilane. E esse é o Albergue no Teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Forever Young. A peça se passa no asilo, que é o retiro dos artistas, e é um dia comum da vida dos velhinhos. A gente foi assistir essa peça na semana passada e foi bastante divertida. Um dos pontos positivos dessa peça é a construção dos personagens, porque são atores jovens e eles conseguiram passar a ideia de que eram personagens velhos, o que foi muito bacana. Foi bem divertida, sim. Inclusive, a gente tem como destaque a parte vocal deles. É um musical, né? Então, eles têm uma voz bastante potente. Alguns deles conseguiram manter bem a voz idosa, mas com uma potência ótima vocal. Todas as músicas ficaram muito vibrantes, muito bonitas de se ouvir. E a maioria conseguiu manter a característica da construção do personagem que também estava presente na voz. Eles conseguiram manter a voz de velhinho, mesmo cantando bem, o que é muito difícil. A ideia de ser velhinho ficou tão confuso para algumas pessoas que algumas pessoas acreditavam realmente que eram atores mais velhos. Uma outra coisa que foi bastante legal foram as músicas escolhidas para o repertório do espetáculo. Foram bastante animadas, conhecidas da gente, então a gente se identificou com algumas músicas bem bacanas. E ela fazia parte também da dramaturgia. A peça em si, ela é muito divertida. O público também estava muito afim de assistir a peça, eles já foram com o intuito de gostar da peça. Então, foi um jogo muito interessante entre os atores e o público. Quando a gente vai assistir uma comédia, geralmente a gente tem ou a comédia escrachada, ou a comédia mais culta, intelectual, e ele deu uma mesclada bacana. Alguns momentos teve um escracho, sim, mas o que permeou melhor a peça foi uma comédia mais bonitinha, mais da gente conhecer o dia a dia dos senhorzinhos, como eles se comportavam, como eles pensavam. Isso foi o tom da peça, foi o mais legal da peça, foi conhecer como seria o dia a dia daquela turma de senhorzinhos, assim, muito bonitinhos. Um dos pontos negativos foi na entrada dos personagens, porque quando eles entram, eles estão se apresentando, porque como eles são artistas, eles têm que apresentar o que eles faziam quando jovem, qual era a área artística deles. E neste momento, na marcação de cena, no dia que a gente assistiu, o personagem da Annie People ficou em todos os momentos na frente do personagem. Então, assim, a gente não conseguiu ver quem é que estava se apresentando, o que ficou muito ruim. Outra coisa que também a gente observou e que seria interessante, seria colocar atores mais velhos para fazer os personagens. Porque a peça é toda uma homenagem à terceira idade. É uma homenagem a eles, que eles ainda são talentosos, ainda são capazes. E de repente você deixa tudo isso cair por terra quando você não tem nenhum ator acima de 60 anos. Pra gente fez falta. A gente sentiu que seria mais legal se tivesse algum idoso de verdade no elenco. Um dos pontos negativos dessa peça é a questão das músicas. Apesar de elas serem muito animadas, elas eram em outros idiomas, a sua maioria. E com isso, as pessoas não conseguiam entender exatamente o que estava acontecendo, porque elas faziam parte da dramaturgia. E quem não entende o idioma, ficou perdido em alguns momentos da peça. Você pode pensar assim, mas era só uma música. Nesse caso não era só uma música. A música contava uma parte ou explicava alguma coisa que eles queriam falar. E eu acredito que quem conhece o outro idioma, se fosse o inglês, ou até acho que alguma música em francês, acho que aproveitou melhor. Uma das coisas que a gente conversou também foi que seria interessante se eles conseguissem trazer um pouco mais da nossa nacionalidade para a peça. Que a gente se identificaria melhor, eu digo não só nós duas, como a maioria do público se identificaria melhor e entenderia melhor a dramaturgia toda da peça, o tom da peça, por que ela estava cantando aquela música, e a gente acredita que teria sido melhor se fosse dessa forma, pensado desse jeito. Aí você pode pensar assim, mas a peça se chama Forever Young, já é em inglês, mas eu acho que isso não era determinante. Podia se chamar Forever Young, podia tocar a música Forever Young, até mesmo porque é uma frase de fácil tradução ou até fácil compreensão, mas eu acredito que a maior parte das músicas deveria sim ter sido em português. Uma coisa que a gente percebeu conversando é que a peça em si ela não aparenta ter um texto, não tem uma construção de texto nela. Ela parece um improviso ensaiado. Parece que todas as cenas são improvisadas, mas eles ensaiaram aquilo, decoraram aquele improviso e fizeram a peça. A gente não percebe um começo, meio e fim da peça. Ela vai dando tom, a Nani vai entrando de vez em quando para apontar uma coisa, mas o que a gente percebeu muito é que a peça
é voltada para apresentar as músicas, mais do que para apresentar a história em si. Não é demérito, mas é um ponto que a gente percebeu. No todo, a peça ela é divertida, é uma peça que é bom, vale a pena você assistir com todos os seus amigos, família, dá pra você levar pessoas de diversas idades, um texto leve. Então é gostoso, é uma peça muito gostosa de assistir. Até mesmo você que não tem muito hábito de assistir teatro, que não tem muito hábito de frequentar teatro porque acha chapa, acha cabeça, acha isso e aquilo, essa é uma peça completamente voltada para um grande público. Ela é divertida, você vai rir, você vai se emocionar, ela tem várias nuances e acredito que mesmo que você não tenha o hábito de ir ao teatro, você gostaria de assistir essa peça. Você iria e se divertiria dessa peça. E no fim fica pra gente a reflexão, que apesar da peça ser divertida, a comédia, ter alguns escrachos, fica a reflexão do que é a nossa fase idosa, o que são nossos velhinhos, o que a gente faz deles, como a gente se comporta com relação a eles e como eles se comportam com relação à vida. Pra gente, que somos muito próximas dos nossos avós e temos um carinho muito grande por eles, a gente fica pensando o que a gente faz por eles, como que a gente pode tornar a vida deles mais confortável, como que a gente pode demonstrar mais que a gente ama eles. E pra gente foi uma dessas reflexões que ficou, porque às vezes a gente mora longe, a gente não tem tempo pra isso, não tem tempo pra aquilo, mas eles estão lá e eles estiveram lá pela gente, entende? É um momento de sinfonia pra gente, porque faz a gente pensar nisso, faz a gente pensar como a gente trata os nossos senhorzinhos, os nossos avós, os nossos velhinhos. E a minha mãe, que foi assistir a peça junto com a gente, ela teve um outro tipo de pensamento sobre a mensagem. Ela pensou, bom, eu estou mais velha, eu tenho mais de 60 anos, e o que eu estou fazendo com a minha vida? Por que eu penso que a minha vida acabou? Eu posso ir mais além, eu posso fazer mais coisas. Então eu acredito que essa mensagem é muito para as pessoas mais velhas que estavam assistindo. É uma peça interessante, porque ela tem a comédia, tem a emoção e tem a reflexão, então acho que vale muito a pena assistir. Então é isso, gente, essa foi a nossa resenha. Semana que vem já tem uma nova peça pra gente assistir. E não esquece, curte, compartilha, se inscreve no canal, comenta, fala pra gente o que vocês estão achando das peças. E quem tá com uma peça em temporada, não esquece de avisar pra gente pelo e-mail que tá na descrição do vídeo, porque a gente vai assistir e vai comentar, que é uma forma de divulgação também, né? Pessoal, também não deixe de nos seguir nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, todos @albergue72. Além do nosso quadro, o Albergue no Teatro, também temos o Albergue Nerd no canal. O Albergue Nerd traz ótimas novidades e é muito divertido. Eu vou deixar um link do último vídeo dele aqui em algum lugar, que eu ainda não sei onde, mas só você clicar e dar uma olhadinha que vale muito a pena. Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui, muito obrigada por terem visto até aqui, muito obrigada por estarem nos acompanhando, vocês são muito importantes para a gente. Até mais, pessoal! Tchau! A gente é bastante próximo dos nossos avós, eu tenho um carinho muito grande. Por quê? Achei que você ia chorar. Eu tô quase. Ai, eu tô meu segurando. Deus do céu.